É, bom dia para vocês, sejam bem-vindos aí à aula sobre dispositivos móveis. Então, nesse primeiro momento eu queria falar um pouquinho sobre as tecnologias móveis, sobre o uso delas, para depois a gente entrar especificamente no conteúdo, que é bem voltado para a questão do desenvolvimento mobile através do Android Studio. Então, basicamente, quando a gente fala aí dos dispositivos móveis, a gente está falando aí de aplicações voltadas, né, para celular e para os tablets, né? E aí, basicamente, a gente tem, desses dois, a gente tem também aí, quando a gente mais nos primórdios aí, os palm tops, né? Que também são considerados dispositivos móveis. Então, hoje, quando a gente fala aí dos dispositivos móveis, basicamente a gente está falando aí de um computador de mão, né? Onde a gente pode ter a internet, ter as aplicações na palma da nossa mão. Então essa efetivamente foi uma mudança aí de paradigma em relação ao que a gente tinha antigamente, porque a gente falava muito em aplicações desktop e depois as aplicações desktop elas foram dando lugar a aplicações web, né? Então, a grande maioria das empresas construíram os seus sistemas baseado em web, né? Então, a gente poderia acessar ali por um notebook, né? E aí agora a gente também fala muito, né? No computador ou pelo notebook, e hoje a gente fala muito para a gente utilizar é, essas aplicações web pelo próprio celular. Então hoje, basicamente, muitas empresas elas atualizaram seus sistemas web com HTML5 para que eles pudessem ser responsivos e pudesse também ser acessado, né, ser utilizado dentro de um dispositivo móvel. E aí, além dessas questões, né, de você ter a possibilidade de sistemas web serem abertos e serem utilizados dentro do celular, a gente também tem os apps, que são os desenvolvimentos específicos, né, para mobile. E aí, quando a gente começa a falar de aplicativos para dispositivos móveis, hoje realmente é a tendência. Então, quando a gente fala aí de desenvolvimento, hoje a gente ainda continua tendo muitos desenvolvimentos web, mas muitas empresas também estão focando seus desenvolvimentos nos aplicativos. Hoje, por exemplo, a gente pode dar como um grande exemplo os sistemas bancários, né? As empresas continuam disponibilizando sim os seus internet banking, né? Continuam disponibilizando seu site para diversas transações, porém hoje os bancos estão investindo muito mais nos desenvolvimentos dos aplicativos. Por quê? Porque através do aplicativo você consegue ter um nível de segurança ainda maior. Então, hoje, a maioria dos bancos trabalham com token. Então, você consegue, se habilita o seu aparelho, se habilita o seu dispositivo móvel através dos caixas eletrônicos dos bancos e a partir daí ele está disponível para fazer qualquer tipo de transação. E aí você coloca a sua senha e além da sua senha você o que? Você consegue utilizar através do aplicativo um token online, ou seja, ele vai validar que aquele celular, aquele dispositivo móvel está habilitado para realizar essa determinada transação. Então hoje, quando a gente fala aí de aplicações, né, web, obviamente as empresas, né, continuam investindo assim nas suas aplicações web, até porque elas podem, né, ser desenvolvidas no modo responsivo e podem ser utilizadas através do celular, mas basicamente as empresas estão investindo muito e de forma efetiva nos aplicativos, né? Então, como eu dei de exemplo aí, os bancos
são um dos que mais estão investindo para facilidade, né? Para facilidade aí do uso dos usuários. Inclusive, se vocês forem perceber hoje, se vocês verem aí propaganda tanto do Banco do Brasil quanto do Itaú, por conta da pandemia, está sendo muito falado nos aplicativos, para que os idosos não saiam de casa e utilizem os aplicativos. E aí a gente entra num segundo questionamento, que é: a gente precisa fazer com que os nossos aplicativos, né, os aplicativos que a gente desenvolve, eles sejam fáceis, né? Por quê? Porque, principalmente quando a gente pensa no banco, ele precisa ser acessível pelo público de 18 até 90 anos, 100 anos. Por quê? Porque hoje a população tem um número grande de idosos que não podem sair de casa e que efetivamente precisam aqui utilizar essas aplicações. Então, quando a gente fala de dispositivos móveis, a gente está falando do futuro, né? Na verdade, a gente está falando do presente e do futuro, né? Então, assim, cada vez mais, principalmente aqui no Brasil, a gente já tem praticamente um celular por, por habitante, até um pouco mais do que um celular por habitante, ou seja, todo mundo hoje tem um celular. E a partir do momento que ele tem um celular, né, ele tem um dispositivo móvel e a partir daí ele está habilitado, ele tem uma série, né, de funções, uma série de aplicativos para auxiliar. E aí, quando a gente começa a falar dos aplicativos, a gente pensa aplicativos em todas as áreas, né? A gente tem aplicativos voltados para a área da educação, por exemplo, Duolingo, onde você pode aprender línguas. As universidades também estão disponibilizando os seus ambientes virtuais por aplicativo. Para quê? Para que o aluno possa acessar o conteúdo da aula, ler as aulas em qualquer ambiente, em qualquer momento, né? A gente está falando da parte de alimentação, ou seja, você tem toda uma série de aplicativos que auxiliam aí em relação à alimentação, pedido de comida. A gente está falando também na parte de transporte, com o Uber, né? Que a gente também foi um grande avanço, uma mudança de paradigma na forma de transporte. A gente está falando no controle dos ônibus, então você também pode baixar um aplicativo onde você sabe quais os ônibus vão passar, qual o horário que vai passar. Então você consegue, através do quê? Do aplicativo e da geolocalização do celular, conseguir acompanhar de forma mais efetiva esses processos. Então, quando a gente fala aí de aplicativo, a gente está falando do presente e do futuro. Então, basicamente, para quem trabalha com tecnologia, eu diria que estudar o desenvolvimento para dispositivos móveis tá falando do futuro e do nosso presente, ou seja, provavelmente vocês que vão trabalhar aí com desenvolvimento, com certeza vocês farão uso das ferramentas para dispositivos mobile. E aí, assim, a nossa disciplina é bem voltada à utilização do Android Studio. E além do Android Studio, uma outra ferramenta que eu indico para vocês trabalharem, verem, né, estudarem em relação a dispositivos móveis é a questão do Xamarin, que é uma ferramenta do visual que você acopla no Visual Studio, onde você vai poder fazer a implementação, a utilização de desenvolvimento para dispositivos móveis para qualquer um dos ambientes. Então você pode, com uma única linguagem de programação, com um único código, você pode ter um aplicativo final para Android, para iOS e para o Windows Phone. Então o Xamarin também é uma ferramenta bastante interessante. O foco aqui da nossa disciplina vai ser a utilização do Android Studio. Obviamente o Android Studio ele é voltado para desenvolvimento de aplicações para Android, né? Então a ideia aqui é a gente falar um pouquinho, então como que a gente trabalha com a parte de layout do nosso aplicativo, como que eu faço com que a minha aplicação de alguma forma interaja com o banco de dados. Então a gente vai ter que falar um pouquinho sobre
interação com o banco de dados, que sim, o banco de dados é um banco de dados diferenciado, é um banco de dados menor, né? A gente sempre tem que pensar quando a gente fala na quando a gente fala aí bastante na parte de aplicativo,